E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa. Hoje a gente vai mergulhar num universo que, vamos combinar, não é famoso por ser, digamos, muito emocionante. O mundo jurídico. É verdade. Mas calma, calma. A ideia não é te afogar em juridiquês, muito pelo contrário. A gente vai focar em quem está começando agora, os advogados júniores, e dar aquele empurrãozinho para quem quer mandar bem nesses primeiros anos de carreira. Isso aí. E para nortear nosso papo, vamos usar como base o artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil. Principais responsabilidades e habilidades que um advogado júnior deve desenvolver em 3 anos. Boa. Um guia completo. E para me ajudar a desvendar esse mapa da mina, tenho aqui comigo um expert em gestão de escritórios de advocacia, que também manja tudo de inteligência artificial no direito. Olá a todos. Prazer estar aqui no Deep Dive para trocar uma ideia com vocês. Então vamos começar com uma pergunta para você que está aí nos ouvindo. Você já se imaginou atuando como advogado júnior? O que te vem à mente? Acho que todo mundo pensa naquelas tarefas, tipo montanhas de papel, horas e horas lendo processos. É tipo um filme de tribunal, só que sem o glamour, né? É por aí. Mas a real é que dia a dia de um advogado júnior é bem corrido, sim, mas também é cheio de desafios e aprendizados. E o artigo do Medeiros lista várias responsabilidades, como elaborar peças processuais, fazer protocolos, acompanhar prazos, organizar documentos, pesquisar jurisprudência. Ufa, que coisa pra caramba. É, não é moleza não. Mas, além dessas tarefas, o artigo destaca que proatividade, ética e vontade de aprender são essenciais para quem quer crescer na carreira. Tipo, não basta só cumprir as tarefas, tem que ter atitude e ir além. Exatamente. O advogado júnior que se destaca é aquele que se interessa de verdade, que busca soluções, que está sempre disposto a aprender com os mais experientes. E a ética, nem se fala, é a base de tudo, né? Sem ética, não se constrói uma carreira sólida e respeitada. É o alicerce da profissão. Mas, vamos lá, bora destrinchar essas tarefas. O artigo da Advoco Brasil divide as responsabilidades em 3 áreas principais: peças processuais, protocolos e sistemas eletrônicos e o famoso gerenciamento de prazos. Só de ouvir falar em prazo já me dá um frio na barriga. Que nunca. Mas, vamos por partes. Começando pelas peças processuais. O que é fundamental para mandar bem nessa área? A redação jurídica é a chave de tudo. Tem que ser clara, precisa, objetiva e, claro, seguir as normas. Petições iniciais, contestações, recursos, tudo tem que estar impecável. E a gente sabe que a linguagem jurídica às vezes parece outro idioma, né? Cheio de termos técnicos e expressões complicadas. Pois é. Mas, com o tempo e a prática, a gente vai se familiarizando com essa linguagem. O importante é estudar, pedir ajuda aos colegas mais experientes e, principalmente, praticar bastante. Quanto mais você escreve, mais você domina o juridiquês. O segredo é treinar, treinar e treinar. E por falar em desafios, vamos para os protocolos e sistemas eletrônicos. Essa parte costuma ser um pesadelo para muito advogado júnior, né? PIG, SIA, certificado digital, é tanta sigla e sistema para dominar. É um mundo totalmente novo para quem está começando, né? Mas hoje em dia é essencial dominar essas ferramentas, afinal a maioria dos processos já tramita eletronicamente. Não tem como escapar da tecnologia, né? Exatamente. E como tudo na vida, é questão de prática. Com o tempo você vai se acostumando com sistemas, aprendendo os macetes e se sentindo mais confiante para navegar nesse mundo digital. Uma dica importante para quem está começando: não tenha medo de pedir ajuda. Os colegas mais experientes podem te ensinar os atalhos e te ajudar a evitar algumas roubadas. Com certeza. E além de dominar os sistemas, é importante ficar de olho nas atualizações, porque essa área está sempre mudando, né? É verdade. A tecnologia não para. E falando em perrengues que todo advogado júnior enfrenta, chegamos ao terror dos prazos. Me conta, qual o segredo para não surtar com tantos prazos apertados? Organização. Essa é a palavra-chave. Existem várias ferramentas que podem te ajudar, como agendas, aplicativos, softwares. O importante é encontrar um método que funciona melhor para você e ter disciplina para seguir a risca. E a comunicação com a equipe também é fundamental, né? Manter todo mundo informado sobre os prazos e o andamento das tarefas evita muita dor de cabeça. Com certeza, trabalhar em equipe é essencial na advocacia. Um ajuda o outro e assim todo mundo consegue dar conta dos prazos e entregar um trabalho de qualidade. Claro, evitar aquela famosa frase, a culpa é do estagiário. Exatamente. Ninguém merece levar a culpa por falta de comunicação, né? Mas e quando o advogado júnior é escalado para fazer pesquisa jurídica, qual o segredo para ir além do CARE plus C, CARE plus V e realmente dominar essa arte? Boa pergunta. É muito comum, principalmente no início da carreira, a gente cair na tentação de copiar e colar trechos de jurisprudência sem entender o contexto. Mas, acredite, isso não leva a lugar nenhum. É tipo tentar montar um quebra-cabeça sem olhar para a imagem, né? Isso aí. A pesquisa jurídica exige muito mais do que copiar e colar.
É preciso saber usar as ferramentas certas, como o Jus Brasil, os ementários dos tribunais. E além da jurisprudência, né? Consultar a doutrina, a legislação. Exatamente. É preciso ser crítico, saber filtrar as informações relevantes, contextualizar e aplicar o conhecimento de forma estratégica. Desenvolver essa capacidade de análise crítica é o que vai te diferenciar como um bom pesquisador jurídico. É como se a gente fosse um detetive, investigando, analisando, interpretando as pistas. Perfeito. É preciso ter essa curiosidade e esse olhar atento para desvendar os mistérios do direito. E essa análise crítica é ainda mais importante no Brasil, onde a legislação muda o tempo todo, né? Precisa estar sempre atualizado para não acabar usando um argumento que já está ultrapassado. Verdade. O direito é uma ciência dinâmica, em constante transformação. Novas leis, novas jurisprudências. A gente precisa estar sempre estudando, se atualizando para acompanhar essas mudanças e oferecer o melhor serviço para os nossos clientes. A advocacia não é para quem tem preguiça de estudar, né? E aí, chegamos na parte que, pelo menos nos filmes, parece a mais emocionante. A atuação processual, na hora de brilhar nos tribunais. Mas, na prática, será que é tão glamouroso quanto parece? Aí a gente já entra naquela diferença entre a expectativa e a realidade, né? Tipo, chegar na audiência esperando um show de oratória e acabar tendo que lidar com questões burocráticas e procedimentos específicos. É por aí. Mas calma, não precisa se desesperar. O advogado júnior, mesmo sem tanta experiência, pode se destacar nos tribunais. O segredo: preparo. Me fala mais sobre essa preparação. Qual a receita do bolo para mandar bem numa audiência? Primeiro de tudo, estudar o caso a fundo. Conhecer os pontos fortes e fracos, as provas, a legislação e, claro, antecipar as possíveis perguntas e argumentos da outra parte. É como um jogo de xadrez, você precisa pensar em todos os lances com antecedência. Faz sentido. E durante a audiência, manter a postura profissional, a ética e o respeito por todos os envolvidos, isso é fundamental, né? Com certeza. E claro, aprender com cada experiência, buscar feedback dos advogados mais experientes para melhorar a atuação. Errar faz parte, mas o importante é aprender com os erros e buscar sempre se aperfeiçoar. E por falar em aperfeiçoamento, o artigo da Advoco Brasil lista algumas habilidades que são essenciais para o sucesso a longo prazo na advocacia, além dessas responsabilidades que a gente já conversou. Sim, sim. E a gente vai destrinchar cada uma dessas habilidades na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. A gente volta já com mais dicas e informações para você que quer se dar bem no mundo jurídico. E aí, pessoal, de volta para o nosso Deep Dive no mundo jurídico. Isso aí. É. Na primeira parte, a gente desvendou as principais responsabilidades de um advogado júnior, né? A gente viu que não é moleza, mas com organização e dedicação dá para mandar bem. Exatamente. Mas agora a gente vai subir de nível. Vamos falar sobre as habilidades que realmente fazem diferença para uma carreira de sucesso na advocacia. É isso aí. Porque não basta só apagar incêndio, a gente quer construir uma carreira sólida, né? E para isso, a gente vai continuar se baseando no artigo do André Medeiros, da Advoco Brasil, que lista várias habilidades essenciais. O André mandou bem nesse artigo, viu? Ele aborda pontos cruciais para quem está começando na área. Verdade. E a primeira habilidade da lista é a redação jurídica. A gente já falou um pouco sobre a importância da clareza e precisão, mas vale a pena reforçar, né? Com certeza. No Brasil, o juridiquês pode ser um bicho de 7 cabeças para quem não é da área. Parece até outro idioma às vezes. Sério. Já me deparei com cada petição que parecia ter sido escrita em código secreto. Tem cada uma por aí. Mas, olha, o advogado júnior precisa dominar a arte de traduzir o juridiquês para uma linguagem mais clara, acessível, sem perder a precisão técnica. Tipo, transformar o grego em português, né? É isso aí. E para ajudar nessa missão, existem ferramentas inovadoras como o Legal Design e o Visual Law. Legal Design, Visual Law. Que nome chiques. Me explica melhor o que é isso. Basicamente, essas ferramentas usam elementos visuais, como gráficos, ícones, diagramas, para tornar o direito mais fácil de entender. Ah, entendi. É, É tipo usar imagens para ilustrar os conceitos jurídicos, né? exatamente. É uma forma mais intuitiva e atraente de apresentar informações jurídicas. Que legal! É o direito se adaptando aos novos tempos, usando a criatividade para se comunicar melhor. E por falar em novos tempos, não podemos esquecer das novas tecnologias que estão revolucionando tudo, inclusive a advocacia. Verdade. A inteligência artificial, por exemplo, está mudando a forma como os advogados trabalham. E o advogado júnior que quiser se destacar precisa estar por dentro dessas novidades. Tipo, usar o ChatGPT para fazer pesquisa jurídica. Como isso funciona na prática? Imagina só, você precisa fazer uma pesquisa sobre um tema específico. Em vez de passar horas e horas lendo livros e artigos, você pode usar o ChatGPT para te ajudar a encontrar as informações mais relevantes de forma rápida e eficiente. Nossa, que incrível! Parece até mágica. Mas me diz uma coisa, será que as máquinas vão substituir os advogados? Essa pergunta aqui não quer calar, né? Muita gente tem essa dúvida. Mas, na minha opinião, a tecnologia veio para complementar o trabalho do advogado.
e não para substituí-lo. Ufa. Mas máquinas podem nos ajudar a ser mais eficientes, mas o raciocínio jurídico, a estratégia, a criatividade, a sensibilidade, tudo isso continua sendo essencialmente humano. Ainda bem que a máquina não consegue substituir o toque humano, né? Mas, voltando às habilidades essenciais, o artigo do André Medeiros também fala da importância da flexibilidade e adaptação. Por que isso é tão importante para um advogado júnior? Porque o mundo jurídico está em constante mudança, né? Novas leis, novas tecnologias, novas demandas. O advogado júnior precisa estar preparado para se adaptar a esse cenário dinâmico, para lidar com as mudanças de forma tranquila e encarar os desafios de cabeça aberta. A advocacia não é para quem gosta de ficar na zona de conforto, né? Precisa estar sempre atento às novidades. Exatamente. A flexibilidade e a capacidade de adaptação são fundamentais para quem quer construir uma carreira de sucesso nesse mercado. E a comunicação, qual o papel dela nessa jornada? A comunicação é o coração da advocacia. Saber se comunicar de forma clara, concisa e persuasiva, tanto na escrita quanto na fala, é essencial para o sucesso na carreira. Afinal, a gente precisa convencer o juiz, o cliente, os colegas. É verdade, uma boa comunicação pode fazer toda a diferença na hora de defender um caso, negociar um acordo ou até mesmo na hora de apresentar uma ideia para o seu chefe. Sem dúvida, a comunicação eficaz é um diferencial competitivo e pode abrir muitas portas na carreira de um advogado. E para fechar essa lista de habilidades essenciais, temos a visão estratégica. O que você diria para um advogado júnior que quer desenvolver essa habilidade? Visão estratégica é a capacidade de enxergar o cenário como um todo, de entender como as peças se encaixam, de antecipar os problemas e as oportunidades. Para desenvolver essa habilidade, o advogado júnior precisa ir além das tarefas do dia a dia, buscar entender o contexto do caso, os interesses do cliente, as estratégias da outra parte. Ou seja, não basta só saber a lei, tem que saber como usar a lei de forma inteligente para alcançar os objetivos do cliente. Exatamente. É preciso ter uma visão ampla, estratégica do caso, e essa visão, combinada com as outras habilidades que a gente já discutiu, forma a base para uma carreira de sucesso na advocacia. De volta ao Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente desvendou as responsabilidades, as habilidades essenciais, a importância da ética para quem está começando na advocacia, os advogados júniores. Já cobriu bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas agora, a gente vai dar um salto para o futuro. O que será da advocacia daqui para frente? Essa é a grande questão, né? O mundo está mudando numa velocidade absurda e a advocacia, claro, não pode ficar parada no tempo. E para nos guiar nessa viagem ao futuro, a gente vai continuar usando como base o artigo do André Medeiros da Advoco Brasil. Ótima escolha. O artigo dele é super completo e dá um panorama bem interessante das tendências que estão moldando a advocacia moderna. E aí, o que você acha que mudou na advocacia nos últimos anos? O que mais te chama a atenção? Olha, muita coisa mudou, mas a tecnologia, sem dúvida, foi a grande protagonista dessa transformação toda. Softwares jurídicos, plataformas online, inteligência artificial, tudo isso está impactando a forma como os advogados trabalham. A tecnologia está em todo lugar, né? E como essas tecnologias estão mudando o dia a dia do advogado. Elas estão tornando o trabalho mais eficiente, mais ágil, mais preciso. Imagina, por exemplo, usar um software para automatizar tarefas repetitivas, como elaborar petições iniciais ou controlar prazos. Nossa, que maravilha. Imagina o tempo que a gente economiza, né? É muito tempo. E com esse tempo livre, o advogado pode se dedicar a atividades mais estratégicas, como analisar casos complexos, negociar acordos, se aprofundar em áreas específicas. Faz todo sentido. A tecnologia como uma aliada para otimizar o tempo e aumentar a produtividade. E além da tecnologia, quais outras tendências você destaca? O que mais está pipocando por aí? Bom, além da tecnologia, a gente tem visto uma crescente demanda por especialização na advocacia. O direito é um campo tão vasto, tão complexo, que está cada vez mais difícil dominar todas as áreas. O advogado não consegue mais ser especialista em tudo, né? É isso aí. Então, em vez de tentar abraçar o mundo, é melhor focar em uma área específica e se tornar um expert naquele nicho. E me diz uma coisa, quais áreas do direito você considera mais promissoras para o futuro? Onde você acha que as coisas vão ferver? Olha, prever o futuro é sempre um desafio, mas algumas áreas têm se destacado bastante, como o direito digital, o direito ambiental, o direito da saúde e o direito da energia. O direito digital, por exemplo, está bombando, né? Com a internet e as novas tecnologias, surgem novas questões jurídicas o tempo todo. É verdade, a proteção de dados, os crimes virtuais, o comércio eletrônico, tudo isso exige advogados especializados e antenados às últimas novidades. E o direito ambiental também está em alta, com essa preocupação cada vez maior com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. E o direito da saúde e o direito da energia, o que você pode nos dizer sobre eles?
O direito da saúde lida com questões super complexas, como a regulamentação de planos de saúde, a responsabilidade médica com acesso a medicamentos. Já o direito da energia envolve temas como a exploração de petróleo e gás, a geração de energia renovável, a regulação do setor elétrico. Nossa, muita coisa para aprender e se atualizar. Parece que o advogado do futuro vai ter que estudar a vida toda, né? A advocacia exige estudo constante, atualização permanente, mas não é só isso. O advogado do futuro precisa ir além dos livros. Precisa desenvolver habilidades como a criatividade, a capacidade de resolver problemas, a inteligência emocional, a comunicação eficaz. Não basta só saber a lei, tem que saber aplicar a lei na prática, né? E como o advogado júnior pode se preparar para enfrentar esses desafios do futuro. Acho que a chave é a busca constante por conhecimento e aperfeiçoamento. Participar de cursos, palestras, congressos, ler livros e artigos, fazer networking com outros profissionais. É preciso estar sempre se atualizando, se reinventando para acompanhar as mudanças do mercado. O aprendizado não termina na faculdade, né? Precisa estar sempre se aperfeiçoando. E ter uma boa dose de curiosidade e proatividade também, né? Com certeza. Não esperar que as oportunidades caiam do céu, mas ir atrás delas, se interessar por novas áreas, buscar novos desafios. O advogado júnior que é curioso, que busca aprender coisas novas, que se interessa pelas tendências do mercado, tem muito mais chance de se destacar e construir uma carreira de sucesso. É isso aí. A atitude e vontade de aprender fazem toda a diferença. E a tecnologia, qual o papel dela na formação do advogado futuro? A tecnologia é uma ferramenta fundamental para o advogado do futuro. Dominar softwares jurídicos, plataformas de pesquisa, redes sociais, ferramentas de inteligência artificial. Tudo isso é essencial para otimizar o tempo, melhorar a qualidade do trabalho e se conectar com os clientes de forma mais eficiente. Ou seja, o advogado do futuro precisa ser um advogado 4.0, né? Conectado, antenado, inovando e usando a tecnologia a seu favor. E para finalizar o nosso Deep Dive de hoje, queria te agradecer por compartilhar seus conhecimentos e sua experiência com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme participar desse papo e trocar ideias com você e com os nossos ouvintes. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos que tenha gostado do nosso mergulho no mundo jurídico. A gente se esforçou para trazer informações relevantes e dicas práticas para quem está começando na advocacia ou para quem já está na área e quer se manter atualizado. E para quem quiser se aprofundar no tema, recomendamos a leitura do artigo do André Medeiros, da Advogo Brasil. Principais responsabilidades e habilidades que um advogado júnior deve desenvolver em 3 anos. Você encontra o link na descrição do episódio. E não deixe de seguir o Deep Dive nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios e de outros conteúdos bacanas. A gente se vê por lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.